Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Cealicast. Eu sou o Davi Alfeu, jornalista do Ceali, e hoje eu estou aqui com as professoras Catiúcia Rosane Araújo Arnone e a professora Dulcinea Campos, da Universidade Federal do Espírito Santo, para falar sobre o artigo que elas publicaram na Revista Brasileira de Alfabetização, que se chama A Formação Continuada de Professores Alfabetizadores na Perspectiva da Praxis Discursiva. Sejam muito bem-vindas, professoras. Boa noite, obrigada, Davi, pelo convite. Eu sou Dulcinea Campos, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do Centro de Educação, e também professora do mestrado, do mestrado e doutorado profissional em educação dessa mesma universidade. Então, muito grato pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Catiúcia Rosane Araújo Arnone. Defendi, recentemente a dissertação, a formação de professores alfabetizadores na perspectiva da praxis discursiva e emancipadora. Tenho aqui a honra de ter minha orientadora, foi minha orientadora junto comigo. Sou professora e pedagoga do município de Vitória, aqui do Espírito Santo, professora dos anos iniciais, segundo ano, e pedagoga dos anos iniciais também. É uma honra, muito grata pelo convite, muito bom estar aqui. Eu que agradeço, professoras. Mas então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre um dos primeiros fatores que vocês exploram no artigo, que é essa tensão entre a racionalidade empresarial neoliberal e um projeto social emancipador, que vocês falam que os dois estão presentes no projeto brasileiro, A gente pode chamar assim. De forma geral, como que vocês acham que essa tensão influenciou e vem influenciando formações alfabetizadoras ao longo do tempo no Brasil? E se poderia dizer que faltam políticas públicas de Estado em detrimento de políticas específicas de governo para governo? Bom, essa pergunta ficou bem extensa, e aí foi necessário a gente discutindo no momento de respondê-la, de fazer por tópicos, Então eu inicio aqui esclarecendo, que o presente artigo ele é o resultado, o artigo, a formação de professores alfabetizadores na perspectiva da praxis discursiva emancipadora. Ela é fruto da pesquisa, o resultado da pesquisa de mestrado pelo programa de pós-graduação de mestrado profissional em educação da Universidade Federal do Espírito Santo, e que trouxe, que se baseou nos estudos de teóricos no campo da perspectiva crítico-dialética, como a Kátia Curado, como Luiz Carlos Freitas, que vem debatendo essa questão da formação, trazendo para a tona, argumentando em favor de superar um modelo de formação de professores pautado e para uma epistemologia da prática. Ou seja, o eixo dessas formações voltadas para a prática, ela tem contribuído para uma formação na qual o eixo está em torno de uma qualificação baseada na experiência e na atividade prática. Então, quando a gente traz como forma de superar essa formação mais pragmática, mais voltada para o imediatismo, atendendo aos interesses capitalistas, o empreendedorismo, a gente apresenta a concepção da epistemologia da praxis, que ela vem no sentido de tentar superar esse formato de formação. Então, nesse sentido, a gente vem pensando que a partir dos estudos, da compreensão da praxis, nesse processo formativo, quando ela passa a se ver qualificada na atividade do trabalho docente, do professor, ela pode contribuir para a emancipação humana. Ou seja, é o professor ciente do seu trabalho, não repetindo aquilo que o outro pensou por ele. É ele
sabendo, pensando, criando a partir da realidade, compreendendo a sua realidade, o seu entorno, o entorno onde a escola está inserida. Então, esse artigo ele vem buscando discutir. Nós temos um perfil de formação pautado na prática, na epistemologia, né, da prática, e a gente vem, por meio dos nossos estudos, por meio das reflexões com base nesses autores, tentar superar, buscar tentativas, alternativas de superar essa epistemologia por meio da perspectiva da praxis. E por que isso? A gente passou recentemente por um momento tenso de amplo debate em torno da BNCC. Né? Tivemos ali vários conceitos, várias questões envolvidas, falas como currículo mínimo, unificado, conteúdo a ser ensinado, colocando tudo no mesmo bloco, no mesmo prato ali. E a gente percebe que não é bem assim. Né? A realidade ela é diversa. Né? Então, a gente vem nesse sentido. Todavia, nesse movimento de tenso debate, a gente ainda percebe que a epistemologia da prática presente, né, amplamente aí nos cursos de formação do próprio governo, das próprias secretarias, é o que tem se constituído hegemônico. Então a gente vem buscando, por meio desses estudos, trabalhar nesse sentido, de tentar superar. Então, assim, fazendo uma introdução inicial, a professora vai entrar um pouquinho agora nessa parte política. A gente está se dividindo assim, Davi, eu acho, para ficar um pouquinho mais didático. Tá bom? Então, quando você traz a questão, né, se nós acreditamos que essa tensão entre esses dois projetos societários tem influenciado as formações de professores ou professores ao longo do tempo, o que nós podemos dizer é que há um referencial crítico construído por pesquisadores que sinalizam que desde a década de 90, as propostas oficiais de formação docente, elas são orientadas, como a Catiúcia falou, por uma epistemologia que tem em suas bases a racionalidade técnica. Então, essa epistemologia da prática é um movimento teórico que vem se consolidando, né, e tem como base epistemológica, na área da ciência e da educação, essa perspectiva, né, da racionalidade técnica, ou seja, da prática. E, nesse sentido, de acordo com os pesquisadores, a prática supervalorizada, ela ocorre no movimento em detrimento, né, da teoria. E, com isso, resulta no esvaziamento da teoria. E também impossibilita que haja essa relação teoria e prática no movimento, né, do trabalho, no movimento ensino-aprendizagem do professor. Mas acontece que, paralelo a esse movimento, né, da racionalidade técnica, há uma outra racionalidade em discussão. Então, paralelo a esse movimento, né, nós temos hoje no Brasil um intenso movimento de produção de conhecimento em outra perspectiva, tanto no âmbito das universidades públicas, da Amped, na Anfob e entre outros espaços coletivos que propõe não reformar o ensino, né, mas propõe mudanças que buscam imprimir uma lógica social humanizadora na formação de professores. Nesse caso, e também, claro, visando influenciar nas políticas públicas, né, de formação e de educação. Nesse caso, né, os educadores e educandos, com base numa possibilidade de uma compreensão científica da realidade, eles podem juntamente desenvolver uma capacidade de análise dessa realidade e tomar posição. E essa posição é fundamentada o quê? Para o agir sobre as questões da vida concreta. Mas isso só acontece se a teoria e a prática, a vida, caminharem junto com essa perspectiva de formação. E aí nós observamos que as finalidades sociais emancipatórias dessa concepção da epistemologia da praxis, ela ajuda o professor a organizar
articular diferentes atividades, diferentes tarefas educativas. Ou seja, as razões epistemológicas é que movem, elas se movem por finalidades sociais. Então, aí está uma grande diferença. Então, quando se pensa na alfabetização como projeto de formação humana, ela foge, então, à regra desses conceitos soltos, que existem, isolados da realidade, da língua viva dos usuários. Então, a gente vem trazendo esse movimento com base na pergunta se essa tensão tem influenciado. E sim, ela tem influenciado e elas estão aí em movimento e, claro, em movimento às vezes até tenso. E aí você também perguntou, né? Poderia dizer que faltam políticas públicas de Estado em detrimento de políticas de governo? Aí, claro, para responder essa questão é importante uma revisão teórica, né? Uma revisão histórica desde a década de 70, na ocasião em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela foi elaborada e foi aprovada. A gente sabe que ali nós tivemos 2 projetos. E um projeto, né? Um projeto, ele sucumbiu o outro. Por que isso? Justamente por causa dessa tensão, né, que existe entre esses 2 modelos. A nova EDB ocorreu justamente numa época em que o Brasil ia passar por uma reforma de Estado. O Estado brasileiro ia passar por uma grande reforma em prol de uma política econômica neoliberal. Logo, a base da educação deveria dar esse suporte a essa reforma de Estado, essa nova sociedade. E aí, então, precisávamos de uma LDB que trouxesse, que dispusesse esse apoio e esse amparo a esse novo modelo de sociedade. E aí, claro, né, que nesse caso, todas as políticas sociais, a partir de então, estavam de acordo, né, coadunando para essa reforma do Estado brasileiro, fortalecendo esse novo Estado que estava surgindo. Então, isso significa o quê? Que as políticas públicas regulares, de caráter permanente, dirigidas ao conjunto da população, em termos principalmente da educação, elas vêm se diferenciando em suas ações. Mas em forma de programas de governo, elas se mantêm com a mesma estratégia do Estado neoliberal. Não há essa mudança aí. E aí, como política de Estado, hoje nós estamos aí em pleno movimento em que o Plano Nacional de Educação, no período 2024-2034, está sendo construído com a participação da sociedade. E aí a gente observa que esse plano, ele traz temas que já faz esse movimento interessante, como, por exemplo, política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Isso já diz para nós que educação, que alfabetização, que ensino-aprendizagem e que currículo nós podemos ter daqui para frente a partir desse novo Plano Nacional de Educação. E aí interessante, Davi, que há um eixo que trata da formação de professores, está trazendo coisas que até então não eram trazidas e discutidas pela via da política, como, por exemplo, a questão da violência nas escolas, a questão das condições de trabalho do professor, né? As condições da desigualdade material das pessoas. Então, quando isso vem para dentro da escola, quando isso vem para a educação e vem para as políticas, a sociedade é colocada em discussão. Então, essa sociedade que está, ela é colocada em discussão. Por quê? Porque essas contradições sociais não são produzidas dentro da escola. Elas são produzidas fora dela. Com certeza. Agora eu queria voltar um pouco para a metodologia que vocês adotaram no artigo, né? Que vocês
ao longo do artigo também transcrevem uma roda de diálogo que vocês tiveram numa escola, né, junto com os professores e, se não me engano, com parte da equipe administrativa também. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, e que vocês também fazem essa observação, né, que algumas professoras falavam que tinham dificuldade de realizar uma alfabetização por textos, né? E aí vocês falam que isso também é uma questão epistemológica, né? Que a forma como a língua... Aí eu tô citando vocês, que vocês falam que a forma como a linguagem é compreendida muda também o modo como se compreende a alfabetização e o texto, né? O que é a alfabetização, o que é o texto. Queria pedir que vocês expandissem um pouco mais sobre isso, né? Como que a forma que a linguagem é compreendida pode afetar essa situação? Foi um momento muito interessante, né, da pesquisa, sabe? Foi um movimento de roda, de conversa, e que foi digamos assim, o pontapé inicial para se pensar toda a pesquisa. Partimos da realidade, do pensamento, do que pensam, do que sentem os professores a partir das suas histórias, dos seus percursos formativos, das suas experiências. Então, na escola houve um momento em que eles puderam falar, puderam comentar sobre os seus medos, anseios, dificuldades, né, na forma como ensinar, na forma como trabalhar a alfabetização. E a fala, a maioria foi recorrente na questão de como que eu vou alfabetizar com texto. E isso pensando-se alfabetização. Aí vem, né, como a alfabetização é concebida. Se a alfabetização é o trabalho com letras, com sílabas, com frases, para depois chegar ao texto, como que eu inverto esse caminho? Como trabalhar com texto se o aluno ainda não se apropriou? Então, isso diz muito, Davi, de uma concepção de alfabetização, e aí nós não estamos aqui julgando ninguém, mas apenas entendendo o percurso formativo e as diferentes concepções que estão postas, né, ao longo da história e mediante ao conhecimento e a perspectiva teórica de diferentes autores. Então, esse movimento de ouvir os professores, de entendê-los, isso mostrou para nós o que ele pensa, que tipo, né, qual a concepção que ele tem, que estava muito próxima, muito relacionada ao que os próprios processos formativos, né, que estão, né, aí recorrentes, também têm. E aí, quando a gente fala de alfabetizar contexto, é algo que surgiu a partir dos estudos do grupo de pesquisa do Nepales, né, o núcleo de pesquisas, estudos, né, em alfabetização e linguagem da Universidade do Espírito Santo. E essa perspectiva, essa concepção está consubstanciada, pautada na concepção de enunciado proposta por Mikhail Bakhtin e seu círculo. Então, quando a gente apresenta e percebe na fala desses professores essa discrepância ou essa dificuldade ou essa gama de pensamentos, né, diferenciados, isso também sinaliza para nós, como pesquisadoras que estávamos ali naquele momento, nos pontua a necessidade de desenvolver, discutir, refletir com esse grupo de professores outras perspectivas para além daquilo que eles já sabiam, né, fazer. Então, o conceito, né, de alfabetização nessa perspectiva discursiva, ela vem há muito tempo já sendo amplamente debatida, difundida pelo grupo de pesquisa Nepales, né? E essa perspectiva, ela entrou em confronto com aquilo que os professores sempre fizeram. Né? E isso causou estranheza, né? Como que eu vou pensar, né, a alfabetização se o meu aluno ainda não se apropriou de elementos mínimos, de unidades mínimas, né? E aí é que, por meio do diálogo, trazendo os estudos desses teóricos, trazendo importantes contribuições, eles foram compreendendo, se apropriando, né, disso e percebendo que existe sim possibilidade, né? E eles faziam, né, a indagação:
Se a alfabetização compreende, né, o ensino que começa por letras, palavras, frases, como inverter o caminho, incluindo o texto, né, se os estudantes ainda não conhecem o básico. Nesse momento, essa condição nos apontou a necessidade dos estudos relacionados à concepção de linguagem, principalmente a fundamentada nos estudos de Bakhtin, e a compreensão de que o trabalho com texto como unidade de ensino, ele é fundamental no sentido de que nós nos comunicamos por textos, né, por enunciados, sejam eles na modalidade oral, na modalidade escrita, mas nós estamos o tempo todo produzindo textos, nos mais variados contextos e situações que envolvem a comunicação, e para cada situação de comunicação, há um texto que atende a essa demanda. Então, nós começamos a fazer um trabalho com esses professores voltado para essa compreensão, tendo em vista que, por meio desse trabalho, quando os próprios estudantes, o professor se apropria desse conhecimento e ele passa a pensar o seu trabalho a partir dessas concepções, desse conhecimento, os próprios estudantes também voltam a sua atenção a todos os espaços da sua vida, tanto escolar como não escolar. Porque no cotidiano, na realidade deles, é dali que vem esse enunciado que, quando chega na escola, nos possibilita, a partir da realidade concreta desses sujeitos, a gente pensar a nossa organização a partir da realidade que eles trazem para nós. Então, por meio dessa postura de leitor de textos, o mundo ganha novos significados, né, para eles, para as crianças. E quando isso ocorre, a gente pode dizer que quando o estudante compreende o que ele tem a dizer, que ele tem um posicionamento, que ele tem um lugar no mundo, a gente começa a entender que a perspectiva da praxis chegou ali. E ela está garantindo, com isso, por meio da apropriação desse conhecimento voltado para a realidade, para a consciência, que ele está conquistando a sua emancipação como sujeito no mundo. Ou seja, ele vai ser capaz, acreditamos, de pensar com o mundo e sobre o mundo. Porque, conforme nos ensina Bakhtin, nós, né, nos comunicamos pela via do texto. Por isso, a alfabetização se justifica por esse motivo. Porque nós nos comunicamos pela via do texto. Eles são enunciados, orais, escritos, estão presentes em todas as esferas, né? E o trabalho com a leitura escrita não pode ser apartado dessas situações reais, né? Então, os estudantes produzem texto o tempo todo, por meio de enunciados que ganham sentidos diversos no processo dialógico discursivo, né? E esses sentidos, eles constituem a matéria-prima para o trabalho com a alfabetização. Então, todo enunciado é carregado de sentidos, né, que se manifestam por meio das interações que tanto alunos como professores, em diferentes espaços, né, trazem por meio dessa interação dialógica e discursiva. Para a gente finalizar, então, né, queria falar um pouco sobre a praxis discursiva em si, que vocês falam no artigo, né? E como que uma praxis discursiva da alfabetização pode ser uma maneira eficaz de vincular a linguagem aos indivíduos e seus contextos sociais no ensino mesmo, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso para a gente finalizar o nosso episódio. Sim. Como a Catiúcia estava mostrando, a questão de alfabetizar contextos, então vem uma questão, assim, uma visão muito ampliada de texto. Que o texto, ele está em toda parte. Oral, escrito, né, em imagens. E quando começa a desenvolver essa concepção de texto, ele começa a dar sentido no mundo em que ele está. E aí o que eu costumo dizer sempre, que um dos equívocos da alfabetização é pensar nela como um espaço exclusivo do ensino do sistema da língua. É um equívoco. Por quê? Porque não se aprende a ler e escrever para depois ler e escrever, né? Ela precisa ser compreendida como um projeto formativo emancipatório.
Então, a alfabetização é parte de um projeto de formação humana, em que a leitura e a escrita são partes inerentes em todas as atividades que a escola desenvolve. Então, eu não tenho um momento específico para a leitura e a escrita. Por quê? Porque a leitura e a escrita está e tem que estar presente em todas as atividades educativas que são desenvolvidas com os estudantes. Então, esses estudantes, no processo de alfabetização, eles não vivem no vácuo. Eles vivem em um lugar socialmente definido. Ou seja, eles têm uma vida cheia de praxis, né? Fora da escola. E o que é essa praxis? É o fazer deles, de suas famílias, né? A forma que eles têm de produzir as suas existências. E essa forma empírica de produzir as suas existências tem conhecimentos ali embutidos. E esses conhecimentos interessam a escola. Mas como eles chegam à escola? Então é muito importante que eles cheguem à escola por meio da interação discursiva. Porque a interação discursiva, por meio do diálogo, ela traz o sentido que essa praxis, que essa vida tem para esses sujeitos. Então, a linguagem que é utilizada ali, ela ou mostra ou esconde alguma coisa daquela realidade. E quem vai dar conta disso é só mesmo essa interação discursiva, que é a verdadeira realidade da língua. É ali que os enunciados se encontram, se cruzam, se opõem, e a interação, então, vai permeando todos esses enunciados e abstraindo ali os sentidos dessa vida desses sujeitos. E, claro, né, essas pessoas, eles têm suas culturas, eles têm suas histórias, eles têm suas formas de sobrevivência, e a praxis está aí, presente na vida. E aí, importante, é ela que alimenta o processo educativo na relação teoria e prática. Jamais chegaremos numa relação teoria e prática na alfabetização se não partirmos da praxis desses sujeitos. Então, ela é fundamental. Então, esses fazeres, eles são permeados por conhecimentos científicos e ideológicos, que se manifestam por meio da linguagem. Então, é importante que tanto o educador quanto o educando compreendam esses sentidos ideológicos existentes na vida desses sujeitos. Então, a discursividade, ela avança, então, na explicação dos sentidos que aquela praxis representa para aquelas pessoas ali presentes. E aí, claro, e o que vai mostrar isso? A linguagem. Então, essa materialidade, ela fornece ao educador e ao educando os elementos para o ensino-aprendizagem do sistema da língua escrita. Porque, veja bem, o sistema da língua escrita é uma ciência que está aí e tem que ser ensinada, claro. Porém, ela percorreu um caminho que veio da empiria e entrou, né, e chegou até a ciência. E aí ela está, então, purificada, nesse caso aí. Esses estudantes, eles têm o direito de conhecer e de saber que caminho é esse que foi percorrido para chegar ao alfabeto, para chegar às letras, para chegar... É toda uma produção, a língua é uma produção cultural. E quando isso se dá por meio da interação discursiva, os alunos conseguem perceber a verdadeira realidade da língua. E aí, então, quando traz essa língua para a leitura, para a escrita propriamente dita, ela já tem uma certa, né, ela já tem uma certa compreensão e uma relação com os próprios sujeitos que produzem a existência. Porque quem é que constrói a realidade? São as pessoas, né? E nesse caso, o ensino da alfabetização para esses sujeitos não vai ser uma abstração.
essa língua ganhou corpo, ganhou vida, ganhou forma lá na prática das relações sociais deles, né? Então, a língua, como eu disse, sistematizada cientificamente, ela percorreu um caminho. Então, a criança, desde a alfabetização, quando ela aprende a percorrer esse caminho que a ciência percorreu, isso é uma possibilidade que ela tem de produção de conhecimento e de aprendizagem muito interessante. E aí, claro, quando, de acordo com a pergunta, sem discursividade, como diz Bakhtin, não seremos bons dialéticos, porque a linguagem revela a relação dos sujeitos com a sociedade. Então, é na interação discursiva que o sujeito vai se revelando como tal, suas crenças, seus valores, seus modos de ser e de fazer, e o porquê fazem daquele jeito. E tudo isso vai aonde? Vai constituir elemento, constituir conteúdo para a alfabetização. Então, como nós vimos aqui, que nessa concepção de linguagem que defendemos aqui nesse artigo, o homem, ele é um ser criativo. E como ser criativo, é ele que cria a realidade, produzindo o quê? A praxis, produzindo o fazer humano. Em toda parte a realização humana, em toda parte há o fazer humano, né? Então, para produzir a sua sobrevivência. E quando olhamos, primeiro, para a praxis dos estudantes, para a realidade de vida deles, nós damos oportunidade, ou seja, tanto educandos quanto educadores têm a oportunidade de compreender o sentido ideológico daquela praxis. E essa compreensão é que denominamos o quê? Realidade concreta, porque ela está compreendida. Ela está compreendida tanto pelo professor quanto também pelos estudantes. Nesse caso, nesse processo, o diálogo é a forma mais importante, mas ela é parte da interação discursiva. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque as unidades reais do fluxo discursivo são os enunciados. Então, é uma palavra, é uma frase, então são os enunciados que são produzidos por todos que estão ali envolvidos. E, nesse caso, todo enunciado ele é carregado de sentidos. E eles vão se manifestar ali quando eles são debatidos, quando eles são rejeitados, quando eles são questionados, quando eles recebem oposições. Então, as interações é que vão tornar clara a essência desses enunciados. Os sujeitos vão ter condições de se explicar, de concordar, de discordar. Então, esses enunciados, eles são constituídos por elementos linguísticos, obviamente. Claro, e que precisam ser ensinados. Então, aí que vinha a dúvida do professor, como ensinar com texto. Mas, na verdade, é disso que estamos falando. No que eu falo, no que eu digo, tem aí o quê? Tem aí todo o sistema da escrita. Então, a língua é composta de convenções que, claro, que não possibilita subversões de suas normas. Então, as interações discursivas, por meio dos diálogos, elas vão tornar um espaço privilegiado do ensino-aprendizagem do sistema da língua escrita. E aí eu passo para a Catiúcia um exemplo concreto, que desenvolveu na escola, que é interessante contar. Na verdade, depois que nós tivemos o processo formativo com os professores, que eles tiveram acesso a essas concepções, estudos, que puderam refletir sobre o seu processo, percurso, aí veio o trabalho com os alunos. Então, por meio de um diálogo, de uma roda de conversa com eles, elas propuseram, um grupo de professores do 1º ao 3º ano, propuseram a essas crianças que revisitassem a sua realidade, trazendo ou identificando problemas locais que elas consideravam importantes, necessários, entender o porquê. E aí,
Quando elas retornaram com as respostas que foram trabalhadas junto com as famílias, elas estavam carregadas de enunciados trazidos da própria realidade. E, diante de vários temas, né, que surgiram de incômodos, de coisas que eram boas e ruins, a questão ambiental, a violência, foram pontos muito fortes. Mas a questão do lixo, da questão da poluição na maré, essa escola está situada numa região, né, que tem maré, e que é da maré que vem o sustento, toda a subsistência da comunidade, do entorno da escola. Então foi muito recorrente a preocupação das crianças com a poluição da maré. E daí vem a explicação por quê. A maioria é da comunidade e vive do sustento, né? São pescadores, donos de restaurantes, desfiadeiras, pescadores. Então, isso estava diretamente ligado e trazia consequências para essas pessoas ali. Então, diante do que elas trouxeram, os professores fizeram uma organização didática envolvendo as diferentes áreas do conhecimento, né? Conversaram entre si e elegeram um livro de literatura para mobilizar, né, que atuou como um fiozinho condutor ali, mobilizando o diálogo a partir dos enunciados que foram trazidos. E aí, nesse movimento, cada professor organizou, né, o seu trabalho, né, a sua organização didática envolvendo as diferentes áreas do conhecimento, no sentido de trabalhar os conhecimentos da alfabetização ali, né, com o texto, mas vindo da realidade desses sujeitos. E aí, o que a gente percebe é que tanto as crianças como os professores, diante dessa possibilidade de pensar, de criar, de não ter ninguém pensando por você, mandando, ditando aquilo que deve ser ensinado, mas a partir do conhecimento que emerge dessa realidade concreta e que a partir dessa empiria, digamos assim, do que vem, né, do cotidiano, e imerso, vem aí a possibilidade de trazer os conhecimentos científicos que precisam ser amplamente divulgados, né? É uma transmissão cultural, histórica, né, que é preciso ser repassada às gerações. Então, por meio desse retorno, do que o aluno traz, o sujeito traz, os professores organizaram esse trabalho e trouxeram os conteúdos da alfabetização, aliados, né, juntamente articulados com as demais áreas do conhecimento, desenvolvendo um trabalho que culminou em um processo criativo e que trouxe um retorno muito significativo, tanto para os professores como para os estudantes. E isso voltou à comunidade em forma da produção de um panfleto falando sobre a importância da preservação local, trazendo consciência política e social à comunidade onde eles estão inseridos. E o interessante, né, Catilce, que com o exercício da prática discursiva na alfabetização, partindo da realidade dos sujeitos, o professor ele ocupa o espaço de criador de sua prática. Uhum. Porque ele tem que pensar no problema que chegou até eles por meio da interação discursiva, e ele tem que pensar como ele vai trabalhar essa questão, essa temática na alfabetização, no ensino no ensino da leitura e da escrita. Por quê? Porque nenhum conhecimento científico pode explicar a realidade a partir dele mesmo, visto que a realidade é muito mais complexa do que pode mostrar as visões apreendidas e cristalizadas nesse conhecimento. Uhum. Então, por isso que é um equívoco pensar que a alfabetização é chegar e ensinar as letras, o alfabeto, as palavras. Não. É parte de um projeto de formação humana em que envolve todo esse movimento dialógico, visando sempre a melhoria das condições de vida dessas pessoas. Muito bom. Eu acho que é um bom momento para a gente finalizar mesmo o episódio. Muito obrigado novamente, professoras, pela disponibilidade de estar aqui para gravar com a gente. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Alguma observação que vocês queriam fazer?
dizer, Davi, que como o artigo, né, acaba sendo um recorte, né, de todo um trabalho, as pessoas, né, que tiverem interesse, quiserem conhecer mais, podem visitar, né, a página do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional da Universidade Federal do Espírito Santo, que lá tem, né, o texto na íntegra, o produto educacional, né, com que foi certeza ativo. A gente vai colocar também na descrição do episódio, a gente sempre coloca o artigo, então quem quiser pode clicar e ler o artigo na íntegra, que a gente sempre disponibiliza, que eu acho que é muito importante realmente, para quem se interessou. Então, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio do CEALIcast. Este foi o CEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.